Vamos lá, segundo vídeo de hoje. Primeiro vídeo eu falei de todo o processo de introdução, os 3 tipos de músculos existentes no corpo humano, informação mais científica para vocês, para sair do senso comum, achando que músculo é só esse aqui que a gente vai lá na academia para malhar. Eu não vou porque eu não gosto de malhação, eu gosto de corrida, eu fiz muita musculação na minha vida de atleta e hoje eu não suporto mais fazer musculação. Eu gosto de correr, tá certo? Mas vamos lá. O que eu vou falar de músculos agora para vocês, que é bem importante de vocês saberem? A gente vai falar das propriedades dos músculos e vamos falar de algumas doenças ligadas aos músculos, que são bem importantes de vocês saberem também. Quais são as 3 principais propriedades dos músculos? Esqueléticos eu estou falando. Os músculos têm a propriedade de extensão, ok? Que é o aumento do seu tamanho natural. Os músculos têm a propriedade de contração, que é a diminuição do seu tamanho natural. Os músculos têm a propriedade de elasticidade. A elasticidade muscular é a capacidade do músculo, depois de uma extensão ou depois de uma contração, de ele retomar a sua forma natural. E o músculo tem a capacidade de tônus. O que é tônus muscular? O tônus muscular é a consistência, a firmeza do músculo, que tem a ver com o DNA e que tem a ver também com a atividade física, com a forma com que você utiliza os seus músculos. Os músculos são tecidos vivos, eles precisam de atividade. Os músculos são ativados pelos neurônios motores, ou seja, células do sistema nervoso, que se conectam a fibras musculares e que realizam todos os movimentos que fazemos. Os conscientes, voluntários, da musculatura esquelética, e os inconscientes, involuntários, os músculos internos ao nosso corpo. Tá certo? Eu quero falar para vocês das principais doenças musculares. Tá? Nós temos doenças musculares e aí se um dia vocês se depararem com algum paciente nessa condição, vocês terem já uma ideia do que se trata. Tá legal? Doenças do tecido muscular. Uma doença chamada atonia muscular. Atonia, ausência de tônus, ausência de consistência, ausência de espessura, ausência de firmeza. Pode vir com envelhecimento, pode vir quando você ou o paciente fica muito tempo com o membro imobilizado, deixa de haver movimentação, ligações de neurônio, irrigação sanguínea, esse músculo perde a saúde e fica atônito, ou seja, com pouca firmeza, com pouco tônus muscular. Uma outra doença muscular, atrofia muscular. A atrofia muscular é o encurtamento das fibras musculares, tá? Então, a atrofia muscular é quando uma fibra que é para ser sadia, vamos lá, quando uma fibra, vai filho, quando uma fibra que é para ser sadia, ela sofre um processo de encurtamento. Ela sofre um processo de encurtamento. O que acontece com a atrofia muscular ou de onde pode vir a atrofia muscular? A atrofia muscular pode vir das doenças chamadas doenças osteomusculares, doenças de ossos, de músculos e de tendões e ligamentos. Já ouviram falar de LER, lesões por esforço repetitivo? Isso é uma doença. Tem uma sigla, né? LER, lesões por esforço repetitivo. E tem uma outra sigla, DORT. 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 Doenças osteomusculares resultantes do trabalho. Essas doenças ligadas a ligamentos, a tendões, a músculos e a ossos podem trazer a atrofia muscular, tá certo? O envelhecimento também pode trazer atrofia muscular. Vamos para uma outra.
Essa é bem rara, mas muito importante. Chama esclerose lateral amiotrófica. O que é a esclerose lateral amiotrófica? A esclerose lateral amiotrófica recebe o nome de ELA, sigla, né? ELA, E-L-A, esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença congênita, uma doença hereditária. Ela, na verdade, é uma doença do sistema nervoso, mas que promove a sua consequência negativa nos músculos. Falha no sistema nervoso, nos neurônios que movimentam os músculos, que tem um desgaste na chamada bainha de mielina e não chegam as informações para os músculos se movimentarem. O que é importante na ELA? Ela é uma doença Esqueci o nome. Peraí, deixa eu colar aqui. Falo tanto disso. É uma doença neurodegenerativa. Uma doença do sistema neurônio, degenerativa, porque ela vai degenerando, desgastando, transformando-se numa incapacidade de funcionamento e que leva o indivíduo à morte. Ela é uma doença terminal, tá? Ela vai paralisar os músculos do indivíduo, começando pelos músculos esqueléticos, depois ela começa pela musculatura interna, musculatura lisa visceral, que eu falei no outro vídeo. Então começa a paralisar, esôfago começa a paralisar, estômago começa a paralisar, intestino começa a paralisar, músculos internos responsáveis pela respiração, o diafragma, por exemplo, e o indivíduo então vai perdendo as suas funções até que morre. Tá? Aquele cientista Stephen Hawking tinha a doença ELA. Foi diagnosticado com a doença aos 14 anos de idade e faleceu aos 72. Sobreviver com ela tem muito a ver com o seu poder aquisitivo. Se você tem dinheiro, você vai ter condições de pagar todo o equipamento tecnológico e científico para te manter vivo. Respiradores artificiais e outros tantos aparelhos que vão substituir as suas funções normais, tá certo? Então, se a pessoa, ou o paciente diagnosticado com ela e não tem acesso a uma estrutura de saúde razoável, não dura muito tempo. Tem um filme que trata dessa doença, se vocês quiserem assistir aí no fim de semana, é bem legal. O nome do filme é Um Momento Pode Mudar Tudo. É uma paciente, uma moça que é diagnosticada com a doença. Aí o restante vocês veem, tá? Falar um pouco de lesões musculares. Doenças musculares é uma coisa, lesões musculares, outro aspecto. Lesões musculares podem vir de traumas em casa, de batidas, de acidentes de trânsito, de brigas, de atletas de fim de semana. Tem muita gente que não faz atividade nenhuma durante a semana, chega no fim de semana, vai jogar futebol, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E os homens que acham que nunca jogaram futebol na vida, fim de semana bota lá a camisa do time dele e fala: mozão, vou jogar bola. Aí tá com uma barrigona lá, fica sentado a semana inteira, bebe, fuma, não come bem, aí vai lá correr. Músculo não aguenta, ossos não aguentam e pior se o coração não aguentar, né? Então, lesões musculares aos fins de semana, quando vocês derem plantão no PS, que vocês vão receber de lesão muscular e óssea, é uma grandeza, tá? O que é? Eu vou falar de, basicamente, 3 tipos de lesões musculares. O que é o estiramento muscular? O estiramento muscular é uma ruptura da fibra quando há um movimento muito intenso e que este grupo muscular não está preparado para ele. Atletas de fim de semana. Aí há um estiramento deste músculo. As fibras se rompem como se fossem cortes no tecido, certo? Isso é um estiramento muscular. Contratura muscular é o contrário do estiramento. Uma contratura muscular é um entrelaçamento das fibras por uma ação muito brusca também, ao qual o músculo não está preparado. Então as fibras entram, fibras musculares, né? Estão lá bonitinhas, estiramento, cortou.
contratura, uma entra na outra. Dói demais, dói muito. Eu tive umas 15. É só remédio para dor e para febre, porque dá muita febre. Forma edema, muitas vezes você tem até processo hemorrágico, porque as fibras sangram, os capilares sanguíneos ali têm um certo extravasamento sanguíneo. Tudo bem? E a última é a distensão muscular. Esta é a pior. A distensão muscular, quando eu estiramento, as fibras se cortam. Na distensão muscular, as fibras se separam. Distensões musculares muitas vezes precisam até de processo cirúrgico. Muitas vezes o médico vai lá e, por exemplo, tira fibras musculares ou pequenas porções de fibras musculares da região, principalmente do posterior de coxa e dos glúteos, para muitas vezes fazer uma reconstrução de fibras musculares em áreas um pouco mais ou menos espessas, tá? Toda lesão muscular provoca muita dor, toda lesão muscular provoca muito edema, sangramento, toda lesão muscular provoca alteração de temperatura, né? O organismo está reagindo a um processo. Lesões musculares são muitas vezes, dependendo da gravidade, são muitas vezes mais complicadas de você recuperar do que as lesões ósseas. Os ossos são os tecidos eles gostam mais de se refazer do que os músculos, tá? Então eu falei das doenças, falei de lesões musculares, acho que são informações bem importantes assim para vocês, e depois a gente fala um pouquinho de localização. Depois de eu colocar esse então, que é o segundo vídeo, a gente vai abrir um fórum para vocês virem com todos os questionamentos de vocês, de tudo que a gente falou sobre músculos, tá? Lembrando que os músculos são a nossa vida, lembrando que os músculos necessitam de movimento, porque eles nasceram para isso, tá? Então, se você não usa os seus músculos, você pode ter cãibra. As câimbras são resultados, muitas vezes, de um processo de inatividade muscular. Aí o músculo fica lá recebendo estímulos para esta atividade que ele tanto queria, mas as câimbras também podem estar ligadas à ausência de potássio. Os músculos precisam de potássio, os músculos precisam de bastante proteína e aminoácido. As células musculares adoram essas três substâncias. Falta de potássio também pode trazer cãibra, músculos fracos também podem trazer câimbras. Quando a pessoa fica muito tempo acamada e quando ela vai andar, voltar a andar, pode ter a necessidade de fazer um fortalecimento por conta de que esses músculos vão receber uma memória motora para reativar. Tá legal? Informações importantes, o que vocês tiverem mais, a gente vai se conversar no fórum. 13 minutinhos, como eu disse, eu ia fazer vídeos um pouquinho mais curtos. Beijo!